Então hoje estamos abrindo ao lado delas na última semana do mês das mulheres. E só temos mulheres aqui, falamos com vocês que interagem com mulher, na verdade. Eu sempre brinco que os homens, eles ou têm uma mãe ou têm uma esposa, porque não tem como não ter mulher à volta deles. E falando em mulher, o assunto hoje vai ser mudança, porque o bichinho para mudar é mulher. A gente vem mudando ao longo da história e isso tem marcado muitas coisas. Além disso, além de falar só de mudança que gera aquele friozinho na barriga, a gente também vai falar do que faz o seu coração cantar, porque tem mudanças que fazem o nosso coração cantar. Eu, por exemplo, quando estou aqui falando com vocês, meu coração está cantando, eu fico super ativada, assim, com todos os meus neurônios, com toda a minha energia. E vocês, meninas, o coração está cantando? Com certeza. O meu tá descompassado, né? Tem gente com taquicardia. Tudum. Então vamos começar? Vamos. Então vamos começar rodando a nossa vinheta? Vamos falar a real. Quando o assunto é mudança, você que está aí me assistindo agora, você é do tipo que rejeita uma mudança logo de cara? Ou será que você é daquele tipo que se permite experimentar para ver no que vai dar? Tem gente ainda que é do tipo que se compromete logo de vez, né? E pronto, faz parte daquele processo, interage e vai para frente. Existem muitas teorias para falar sobre mudança, mas nenhuma delas conta como a gente faz com aquele friozinho na barriga. E falando de friozinho na barriga, a Paty, a nossa repórter, foi perguntar para algumas pessoas que passaram por esse processo como lidar com essa mudança, ok? A gente vai já passar o vídeo da Paty. Gente, antes eu quero saber a opinião das meninas aqui. Vocês, já passaram por uma mudança muito drástica? Eu sim, passei recentemente por uma mudança grande. Graças a gente tá sempre mudando, né? O bicho pra mudar, como você disse, quando é mulher. Como o bicho pra mudar, como é mulher. A gente muda o cabelo, a gente muda a cor do esmalte, a gente muda o vestido, a roupa toda hora. A gente muda muito. Mudar faz parte do universo feminino. Mas grandes mudanças também fazem parte da vida das pessoas. E grande parte das pessoas é muito resistente à mudança. Isso é um fato. Não, Tati? Não? Não, com certeza. E assim, na verdade, quando eu penso nesse tema, imagina se eu falasse pra vocês, olha, você ganhou, Marisol, 1 milhão. Olha que mudança na sua vida. Talvez aí não tenha gerado tanto frio na barriga. Pode vir. Então, eu gosto muito de pensar que, na verdade, às vezes o mal-estar, esse frio na barriga, é o medo da perda, mais do que da mudança em si, né? Porque toda mudança a gente deixa algo pra trás. Mesmo que seja ruim, né? Mesmo que seja. Mas é conhecido. É ruim, mas é conhecido. Vamos ver o que as pessoas falaram pra Paty? Vamos ver. Vamos lá. Roda o vídeo. Roda o vídeo da Paty. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Formada em fisioterapia, trabalhei como fisioterapeuta durante 8 anos. Decidi mudar radicalmente e encarar a área do mercado imobiliário, virar corretora de imóveis. Nem tudo que eu faço existe um porquê. Eu estava feliz, né? Não só com relação à profissão, mas né, no que eu estava fazendo, eu não estava muito contente, né? E aí resolvi mudar. Hoje a gente vende roupa íntima, masculina. O nosso site, o cuecastore.com.br. Eu sei que eu nasci pra saber. Não adianta negar, a vida é cheia de escolhas e de mudanças. Algumas são para melhor, outras são como um passo para trás que a gente precisa dar para pegar impulso e então avançar ainda mais. Mas não importa qual é a mudança, dá sempre aquele frio na barriga. E quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Os meus sentimentos eles ficaram todos confusos na época. O principal que veio foi o medo. O medo, a insegurança, afinal de contas eu estava saindo de uma coisa certa para uma coisa totalmente nova, totalmente incerta. Mas a mudança da profissão não foi a única mudança que aconteceu naquela época. Eu me separei,
eu mudei de casa e mudei de nome, porque na empresa que eu fui trabalhar, que é uma das maiores imobiliárias da América Latina, você usa apelido. Então, eu deixei de ser a Cristiane para ser a Lanai. Então, foram 4 mudanças no mesmo mês na minha vida e que me geraram muitos sentimentos. Medo, insegurança, mas esperança e confiança de que eu estava fazendo a escolha certa, que as coisas iam dar certo. Mudar dá medo? Ah, com certeza. É bem complicado porque você, até hoje, né, depois de 3 anos, você ainda sente, né, que ainda não tem uma confiança, né? Eu vinha de 10 anos trabalhando com a mesma coisa, já tinha uma confiança e hoje ainda não tem essa confiança plena, né? É um desafio constante. Onde você chegou? Então, eu trabalhei durante 4 anos e meio nessa empresa. Hoje eu tenho a minha empresa, a minha imobiliária, a Lanai Imóveis, porque inclusive eu quis eternizar o nome, porque foi um nome que me deu sorte. Eu estou super feliz de ter descoberto essa nova profissão. Mas hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja ser corretora de imóveis e trabalhar na minha imobiliária. Valeu a pena? Com certeza. Por quê? Ah, porque hoje eu faço uma coisa que eu gosto e uma coisa que acho que eu sempre quis ter, um comércio, alguma coisa assim, tá mais perto do cliente, ter mais clientes, é uma coisa totalmente diferente. Eu sinto prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só falta você, yeah. Agora só falta você. É isso aí, meninas. Vocês veem que quando o assunto é mudança, parece que automaticamente já se fala em frio na barriga. Sim. Várias vezes a gente falou sobre isso. A Paty falou, as pessoas que deram entrevista falaram. Né? E é incrível como também a gente valoriza muito a questão da mudança na carreira, que é o nosso próximo bloco, né? Como lidar com 4 mudanças ao mesmo tempo, com mudanças simultâneas? É admirável, né? A Cris tá de parabéns. Ela porque tá. foi uma mudança e tanto. E tem uma coisa que quando a gente faz a mudança, nós é como se eu estivesse perdendo a minha identidade e adquirindo uma nova identidade que eu ainda não conheço. Então a gente tem esse medo porque a gente não sabe lidar com aquilo que é o novo. Então esse medo ele surge exatamente assim, eu estou indo para um local desconhecido, onde eu estou eu já conheço, e onde eu vou eu ainda não sei para onde é que eu vou chegar, aonde eu vou chegar. Então eu acho que tem todo esse desconforto para até eu poder descobrir qual é o meu lugar, o meu novo lugar. Sim. E aí é bem legal isso mesmo. Tem até um autor, o William Bridges, que ele acaba falando isso, que na verdade a mudança ele entende como já o resultado, já aconteceu. Uhum. E que deveríamos aprender a gerenciar, na verdade, as transições. Né? E a transição para ele começa com a fase final, que é você aprender talvez a deixar para trás. Começa do fim. Né, o que ficou. Então ele começa pelo fim. Para daí a gente passar por uma fase neutra, talvez de instrumentação, né? Às vezes até é um momento onde as pessoas ficam mais introspectivas, né? Passando por esse processo, para depois estar aberta a um novo início, né? Um novo começo. Tem algumas situações quando a gente vai fazer alguma mudança que tem um medo porque eu faço algo porque eu quero mudar e ao mesmo tempo eu faço algo contra aquela mudança. E aí eu descobri onde que isso está e quais são as minhas crenças que não me deixam continuar naquele caminho. O Robert Keegan Você acha que é um embate que existe? Existe um embate que aquele Robert Keegan chama de imunidade e mudança. É quando eu quero mudar, mas ao mesmo tempo eu tenho alguns pressupostos que me impedem de fazer essa mudança. Então tem muito a ver com isso que a Verônica falou, essa transição, como é que eu faço esse caminho para que eu possa chegar na minha mudança? Até porque eu penso que o mais difícil é decidir pela mudança. Sim. Porque a gente resiste demais à mudança, que foi o que nós conversamos aqui um pouquinho antes, no início do bloco. Por pior que esteja a situação, é a situação que eu conheço. Sim, eu tô na É zona a situação, de exatamente. Bom, o fato é que o sentimento latente mudança é medo. Sim. Receio, Claro. angústia. Todas as
vezes que eu tenho trabalhado, o pessoal fala muito é o medo. Eu tenho medo, mas o medo de quê? A gente, às vezes, é interessante descobrir qual é esse medo. Porque às vezes a tendência é que a gente diga assim, eu tenho medo de não dar certo. Mas às vezes eu tenho medo de dar certo. Medo de dar certo. E eu não sei lidar com isso. E eu não sei lidar com isso. Também. Eu sempre falo para as pessoas que estão nesse processo de mudança, né? E eu estou passando por vários nesse momento, dá para fazer um programa só sobre isso. Olhar para o que se ganha quando se perde, né? Porque essa pergunta às vezes é até meio confusa. O que a gente ganha quando a gente perde? Mas toda vez que uma mudança está latente, alguma coisa não está legal. Ninguém muda de uma coisa que está maravilhosa para uma coisa, né? Claro. Só que é importante às vezes a gente olhar para o que será que está prendendo a gente naquilo, né? A gente ganha, mas a gente também tem que olhar para o que está deixando de perder. Tá certo, o cenário cai. Mudando. A gente está fazendo mudança ao vivo. A mudança só depois a gente muda o cenário. É isso mesmo. Mas mudar significa abrir mão, sem dúvida, de alguma coisa. Mas ou não. Eu gosto daquela sua interjeição que você fala assim, não é isto ou aquilo. Pode ser isto e aquilo. A gente foi muito criado pelo ou, né? Quando você é pequena, você quer uma coisa e outra, aí você vai do seu pai ou sua mãe fala pra você, ou isso ou aquilo. Você cresce acreditando que tem que sempre escolher uma coisa ou outra. Eu acho que a gente precisa exercitar o substituir o ou pelo e. Acho que é tão mais divertido. E junto com isso, eu também acho interessante a gente olhar, porque algumas mudanças também vão refletir nas pessoas que estão à nossa volta, né? Então é ter o cuidado disso também, sabendo que as pessoas reagem em tempos diferentes àquela mudança, né? Às vezes a gente pode encontrar um momento de negação, né, de rejeição àquela mudança, até que a pessoa se abra a querer começar a experimentar e aí verdadeiramente se comprometa, né, ao novo. E a gente respeitar o tempo do outro, né, quem está no nosso lado, porque cada um vai reagir de uma forma Essa diferente. é a parte mais complexa, eu acho, na mudança. É você lidar com o que os outros vão falar a respeito da sua escolha nova. É que você... Isso, pra mim, eu acho que é o que faz muita gente desistir de mudar. Sim. Porque vai ter que, além da mudança, encarar... Defender a mudança, né? Aí, é uma tese. aí tem um lado interessante que é, quando eu mudo, né, eu estou impactando você, impacto o entorno e vice-versa. Sim. Quando eu impacto você que está do meu lado, que é meu amigo, o que vai acontecer com aquela pessoa que já te conhece, que sabe quem você é? Tá. Ela vai ter que reaprender a lidar com você, porque você fez uma mudança. E como o nosso cérebro é muito preguiçoso, ele não gosta de muita coisa, ele procura trazer você de volta para aquilo que você era antes. Claro. E muitas vezes nosso próprio cérebro nos prega essa peça. E às vezes mudar requer mudar locais que a gente frequenta, mudar requer às vezes mudar até amizades, ciclos, grupos, não é? Tem muito a ver. E levando isso, né, para dentro das organizações, o que eu vejo, até a gente fala, né, as empresas estão constantemente em mudança, olhando também a competitividade, tudo que acontece hoje. Agora, eu ainda vejo que tem bastante oportunidade para os líderes aprenderem a fazer essa gestão da mudança. Porque ela envolve muita comunicação, envolvimento do grupo que está lá, né? Realmente poder criar uma visão conjunta, uma nova visão para que todos possam se engajar com isso. E às vezes esse cuidado não é feito. Então, nesse momento da transição, onde as coisas ainda não estão muito certas de como elas serão, é muito importante estar comunicando, mesmo que a comunicação seja, ainda não sabemos, estamos construindo. Mas as pessoas terem acesso à informação, isso alivia, né, essa sensação. Desculpa, eu acho que a busca do líder em ajudar e facilitar as pessoas que estão com ele a ver um sentido naquela mudança. Né? Porque é muito fácil o sentido para a empresa, para a corporação,
Mas Sim. para o grupo e para ele individualmente, né? Então o líder acho que tem uma função muito importante nesse momento. Isso que você falou, Verônica, eu vivenciei muitos anos, eu participei de 5 fusões e aquisições. Então, como trabalhar essa gestão, como líder trabalhar isso, como a empresa lidar com essa mudança, E o colaborador, como o colaborador né? receber Exato. essa mudança. Então, isso é muito importante, o líder está muito bem preparado para Eu que acho ele que a possa pessoa tem ajudar que nessa começar. transição. Acho que o pessoal que está assistindo a gente podia começar com exercício em casa. Entendeu? Fazendo algumas mudanças para que para verificar como há essa reverberação de uma escolha de mudar. Porque a gente vai falar mais de mudança no bloco sobre mudança de carreira já. E a questão da mudança em si, que gera tanto medo, que gera tanta angústia, tem alguma dicasinha prática assim que vocês pudessem falar? Eu já começava tipo amanhã, muda o caminho. Muda o caminho. Muda o caminho amanhã, já vê como é que você vai sentir. Ale, Muda o muda horário. hoje, dorme do outro lado da cama. Nossa, mas tem gente que não tem ninguém do lado. Só droga. Eu Eu acho- de ponta cabeça. Dos pés, da cabeça para os pés. Exato. Eu digo assim, se permita experimentar algo novo. Primeiro, se permitir. Porque às vezes a gente não se permite experimentar. Claro, porque o medo é muito grande, É. a resistência é muito grande e a gente não se permite mesmo. Não se permite. Amanhã eu faço. Amanhã Amanhã eu eu faço. E quando a gente vê, a vida é feita de muitos amanhãs, né? Que vão passando e a gente não experimenta as coisas novas. E aí é interessante olhar, né? Porque realmente, com isso, às vezes a gente acaba ficando preso em alguns modelos que nós mesmos criamos e que às vezes nos limitam. Sim. Né? Tem gente que fala assim, eu não durmo se não for na minha cama. Sim. Eu não durmo se não for com esse travesseiro. Então, o quanto isso me ajuda ou me atrapalha? Acho que Eu essa acho é que é a uma reflexão questão- que vale a pena. É uma questão de ver qual prazer imediato pode ser transformado num prazer de longo prazo, né? Porque muitas vezes a gente não faz algo porque tem aquele prazer imediato. Mas e o prazer de longo prazo? Pode vir a acontecer. E pode valer muito a pena. Muito, olha. Muito, Vocês que estão aqui participando com a gente agora, entrem lá no nosso Facebook, ao lado delas, contribuam, participem, contem suas histórias, façam perguntas. Vocês podem falar com a gente também no Twitter, @ao lado delas, ou no Instagram, programa ao lado delas, tá bom? E vocês vão continuar com a gente num papo super gostoso, porque hoje a gente tá aqui com a questão da mudança. A gente vai falar sobre as mudanças que fazem o seu coração cantar. A Marisol tem umas coisas muito legais para trazer pra gente em relação a isso. Então, fica com a gente, porque já seu coração também vai cantar junto com o nosso, né, meninas? É isso aí. Certeza. Vamos abrir o bloco cantando? Vamos pro bloco. Gostei dessa parte. Até já, gente. Até já. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Bacic. Toda quarta-feira na UTV eu apresento o programa Dicas da Rafinha. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que em homenagem aos 14 anos da UTV, eles criaram o primeiro portal marketplace, que é o UTV Shop. O que é o UTV Shop? É uma grande oportunidade de você ser um empreendedor digital sem precisar gastar muito dinheiro. É só você entrar em outvshop.com.br, escolher o plano que você quer para montar a sua loja virtual e selecionar entre os mais de 1 milhão de produtos quais que você quer colocar na sua loja. Aí é só divulgar nas suas redes sociais e todo mundo que comprar ali pela sua lojinha, você ganha uma comissão em cima de cada produto. Então é uma grande oportunidade para você ganhar um dinheirinho extra, para você ser um empreendedor sem precisar correr muitos riscos. Por quê? Você não precisa se preocupar com o fornecedor, que já são grandes nomes do mercado, parceiros da UTV Shop. Você só vai selecionar o produto, colocar na sua lojinha e divulgar nas suas redes sociais. Não precisa se preocupar com entrega também, porque os fornecedores já fazem tudo isso para você. Então,
Não perca tempo, entre lá no OutV Shop, crie sua lojinha online e já saia ganhando seu dinheiro. Eu já criei a minha, inclusive quem estiver assistindo esse vídeo e colocar lá no cupom de desconto na hora do pagamento Dicas da Rafinha, vai receber 100% de desconto, ou seja, não vai pagar nada para criar a sua loja. Então não perca tempo, corre lá e monte sua lojinha. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Gente, segundo o sociólogo francês Gilles Lipovetsky, nós vivemos na carreira uma espécie de Dom Juanismo, inspirado mesmo naquele personagem dos filmes, onde as pessoas lutam contra um tédio. Hoje em dia as pessoas têm uma maior necessidade de satisfação no emprego, não tem jeito. Mais do que isso, tem um desejo de fazer algo que traga felicidade. Esse é o sonho de consumo de todo mundo, não é? Por isso, tem aumentado consideravelmente o número de pessoas que encaram uma transição de carreira em qualquer idade. Será que você que está vendo a gente aí está passando por essa angústia nesse momento? Pensando, mudo, não mudo, fico, não fico, o que eu faço? A Marisol vai chamar o vídeo hoje, porque foi especialmente feito por ela. Vai contar um pouquinho como é que foi essa experiência, Marisol, de fazer seu vídeo. Bom, elas me deram uma incumbência de fazer um vídeo. Olha, vocês não imaginam, foi pior que o susto que eu levei agora há pouco com a história do cenário. Se você já parou de rir, vai me entender. E aí eu fiquei atrapalhada, porque eu não sabia como editar esse vídeo. Vocês não vão acreditar, quem editou o vídeo pra mim foi a minha sobrinha, minha filhada, de 9 anos, Manuela Torrente. Vocês vão ver que trabalho gracinha que ela fez pro vídeo que vocês vão assistir. Foi gostoso fazer, não foi? Foi. Foi uma delícia. Mas assim, eu fiz a gravação em 4 pedaços, mandei pra ela e ela que montou. Vocês vão ver como é que ficou. Vamos ver se passa aí o vídeo da transição de carreira. Vai, Manuela.
fui advogada durante 27 anos, boa parte deles na área trabalhista. Eu me dei conta que a advocacia era para mim, tinha se tornado para mim apenas um meio de vida. E aí eu levei um susto, não sabia o que fazer, porque eu sempre tinha advogado na vida e não sabia se eu podia fazer alguma outra coisa. Foi quando eu descobri o coach. Ao descobrir o coach, eu fui fazer a certificação e lá, num dos exercícios, durante a certificação, eu tinha que escrever quais eram os meus talentos, quais eram as minhas competências. E foi aí então que as coisas começaram a clarear para mim. E foi também aí que eu consegui concluir, eu consegui finalizar a minha transição de carreira, deixar a advocacia trabalhista para ir para a área de coach de carreira, ajudar pessoas que, como eu, queriam mudar, queriam fazer essa transição, outras que queriam construir a carreira ou queriam desenvolver uma carreira já iniciada. E descobri também que com todas essas competências que eu havia aprimorado, eu também podia continuar trabalhando no mundo corporativo, fazendo consultoria na área de gestão de talentos, treinamentos para melhorar a performance dos profissionais e tudo mais. Eu digo para você que realmente foi assim uma transição, foi um processo, porque mudar é um processo, e foi um processo no começo bastante desconfortável, porque você não sabe o que vai fazer, você não sabe se vai dar certo, dá um medo enorme, um frio na barriga. Mas quando você conclui o ritual de passagem, quando você efetivamente descobre que o seu coração pode voltar a cantar em outros tons, outras músicas, e aí então você volta até aquele pique, aquele entusiasmo, aquela alegria em trabalhar. Porque o trabalho é muito relevante na nossa vida e é importante que a gente faça aquilo que ama fazer, ou que a gente aprenda a amar aquilo que faz. Deu muito frio na barriga essa mudança. A gente vinha falando do medo. Muito frio na barriga, porque na verdade você passa um tantão de tempo da sua vida fazendo uma coisa, criando uma autoridade sobre aquele trabalho, né? Você passa a ser identificada com ele. O trabalho é tão relevante na nossa vida que você passa a ser identificada. Então eu era a doutora Marisol, ou a Marisol advogada. Isso fazia parte do meu nome, fazia parte da minha identidade. Estava impresso na minha identidade. E aí, de repente, eu ia abrir mão daquilo para um outro trabalho, para uma outra atividade, na qual eu não me reconhecia. Na qual eu achava que eu podia não dar certo. Como é que eu ia... E a dificuldade maior foi não só fazer a transição, mas foi entrar em ação, já na condição de coach e já na condição de consultora de gestão na área de gestão de talentos. Esse foi o maior medo, porque eu achava, eu não estou pronta, porque eu queria aquela autoridade que eu tinha como advogada. Só que a autoridade foi construída por mais de 20 anos, isso não era possível. Eu acredito que é muito comum e hoje em dia tem muita gente, provavelmente quem está assistindo a gente nesse momento deve estar aí se perguntando, né? Meu Deus do céu, como identifico e que ferramentas eu uso para fazer essas mudanças? Porque a grande angústia que eu percebo nas pessoas relacionando a mudança de carreira é o fato de não saber as ferramentas para fazer uma mudança de uma maneira, entre aspas, se dá para falar assim, tranquila, né? Ou menos traumática. Não, e às vezes, né, tem pessoas que utilizam aí como ferramenta fazer essa construção em paralelo. Né? Então, você mantém uma e começa a construir, começa a experimentar uma nova possibilidade. Até que vai ter um momento onde você tira o pé desse navio, coloca no outro e vai, né? Exatamente. Né? Vocês acham mesmo que é necessário tirar o pé de um e colocar no outro? Eu acho que é uma possibilidade, não acho que é uma necessidade. Né? Para algumas pessoas é possível, encerra o ciclo e já inicia um novo. Para outras pessoas talvez vão levar isso em paralelo, fazer essa experiência para daí migrar, né? Eu fiz o paralelo durante um tempo e depois acabei abrindo mão da advocacia em favor do coach de carreira, em favor da consultoria na gestão de talentos. Mas existem pessoas, e eu conheço várias, que têm mais de uma atividade, 2, às vezes até 3. Passar por isso muito bem em todas elas. E passar por isso, será que foi o que fez você querer trabalhar com isso? Com certeza. Porque isso me trouxe uma expertise bastante grande. Isso acontece. E outra, eu comecei a conversar com as pessoas e vi que todas elas sentiam as mesmas coisas que eu senti. Meu Deus, e se não dá certo? E se no final do mês eu não tiver dinheiro para pagar as contas? O que é que eu vou fazer com a fatura do cartão de crédito? E essas coisas todas são coisas que travam a gente mesmo. Mas aí eu fui lendo muito, eu fui me relacionando muito com as pessoas. A primeira coisa que eu fiz
que eu me lembro muito bem, foi mudar um pouco de relacionamentos, assim. Eu comecei a me relacionar com outras pessoas que não só as pessoas do direito. Não só advogados, juízes, promotores, pessoas ligadas ao direito. Eu passei a também conversar com outras pessoas, a assistir palestras, assistir vídeos, a ler livros que não eram jurídicos, a assistir vídeos na internet, fazer cursos que não eram cursos de especialização na minha área. Isso foi abrindo possibilidades. Como diz uma pessoa que a gente gosta muito, foi abrindo o aquário. E nessa abertura de aquário, eu fui me conhecendo e fui moldando essa transição de uma maneira bastante estruturada. E o interessante, que eu acho que também é importante a gente observar, que mesmo que nós formos iniciar uma nova carreira, você sempre leva a sua bagagem. Né? Então a gente viu no primeiro vídeo que a Paty fez. Ele trabalhava com TI e aí ele decidiu ser empresário, mas de certa forma no e-commerce. Então, quanta bagagem ele não levou? Minha terapeuta... A argumentação que a Marisol talvez já tinha no direito, quanto disso ela não traz essa habilidade de comunicação agora dentro do processo coaching? Num processo de mudança, né, que eu passei, minha terapeuta, uma vez que eu queria jogar tudo fora, começar tudo novo, ela falou pra mim, calma, mudança é como um banho de bebê. Quando você termina de dar o banho no bebê, você joga a água fora, mas não joga o bebê. De preferência. Então aquela parte boa toda continua com você. Eu acho que é isso. E hoje em dia as pessoas vivem mais e ativamente. É muito comum se mudar de carreira. Pensa a sua sobrinha que começou com 9 anos fazendo vídeo. 9 anos, você viu que primor. Quantas habilidades você já tem, competências que você já tem naquela sua carreira, né, como a Verônica mesmo falou, que você traz para a sua carreira atual. Então, é super interessante. E quantas outras você descobre que você não tinha nem consciência de que você as tinha. Não, gente. Né? Por exemplo, uma das primeiras coisas que, como eu disse no vídeo, a primeira coisa que a gente faz é listar os nossos talentos, né? Listar as nossas competências. E quando a gente faz isso, ou quando a gente não sabe como fazer, um segundo passo bastante interessante é perguntar para os outros. O que os outros... O que eu faço bem? Então eu saí perguntando para as pessoas. Quando você me vê, quais são os meus talentos? Passa para mim 2, 3 ou 4 talentos. E as pessoas falavam coisas que eu sequer imaginava. Você não tinha consciência, né? Porque faz tão natural, faz tão natural. Você fala, mas isso é um talento, né? Todo mundo deveria fazer. Todo mundo deveria fazer. Nossa, mas você lida muito bem com o conflito. Você faz uma gestão muito boa de conflitos. Você consegue fazer com que as pessoas se entendam, se ouçam, pelo menos. Isso eu não fazia a menor ideia, até porque minha profissão era uma profissão de conflito constante, né? Mas disputa constante também. Disputa constante, mas eu não percebia isso. Eu não tinha essa visão. Eu vejo no meu caso, por exemplo, a primeira faculdade que eu fiz foi de educação física. Somos duas! E hoje, quando eu penso, eu estive no Anthony Robbins, nos Estados Unidos, fazendo um treinamento, e eu vi que faz todo sentido eu ter feito educação física. Hoje, tudo que eu aprendi, as habilidades que eu aprendi na universidade, eu utilizo até hoje quando eu faço, por exemplo, os treinamentos que eu aplico as dinâmicas de grupo. Eu tenho uma metodologia de passar informação como se eu estivesse descrevendo isso, desde de decúbito, frontal, ventral, estenda. É muito engraçado, porque isso a gente traz, né? Não abandona mesmo. E hoje, né, nada a ver com a educação física, vide a fofura. Tem jeito. É muito interessante. Mas essa questão de gestão, como eu passei por isso, retomando o assunto para a gente deixar o internauta bastante inteirado da questão, e como eu passei por isso, eu pensei, bom, se foi assim para mim, com certeza é assim para outras pessoas, ou para grande parte das pessoas. E aí, as próprias pessoas que acompanharam a minha transição de carreira começaram a me perguntar, ei Marisol, como é que foi? E aí, como é que é? Você não é mais advogada, agora a gente te chama de Marisol? É assim? A gente não chama mais de doutora, não chama mais de senhora, é assim. Aliás, sempre pode chamar de Marisol, né? É que as pessoas têm faz parte esse da protocolo, exatamente. Mas eu gostaria de chamar a atenção também de quem está assistindo a gente para um livro que eu li recentemente, da Marcia Bohover. O nome do livro é One Person Multiple Careers. O que ela diz? Ela defende que é possível, sim, ter mais de uma carreira. Apesar da gente achar que sempre se considera a sua profissão aquilo que te sustenta,
é possível. Ela chama no livro Carreiras Barra, né? Eu sou apresentadora, barra palestrante, barra treinadora, então é possível essa questão, porque muitas vezes fica aquele estigma de será que eu tenho que abandonar, largar, apesar da gente falar já que traz, né, coisas. Por exemplo, eu trabalhei como assessora executiva durante muitos anos. Né? Trabalhei em banco. O que eu uso hoje? Eu uso a minha parte de comunicação, eu uso habilidades como secretária, por exemplo, quando eu preciso fazer planilhas ou algumas coisas, quando eu preciso fazer fichamentos de clientes, tudo isso me é importante. Claro. Pro meu trabalho atual. Você utiliza não tem então como. você traz. Eu acho que também Ainda bem, né? Não, e também às vezes esse medo da mudança, eu também acho que a gente pode sempre pensar que dependendo das mudanças também dá para voltar atrás, né? Então eu vejo muitas pessoas às vezes hoje querendo fazer um intercâmbio e que tem medo mesmo de ir para outro país. E eu gosto de falar para elas, falar assim, você tá com a passagem de volta na mão? Então vai, né? Porque qualquer coisa, volta. Então acho que não, isso... pronto, alguma coisa lá, vão te extraditar. Você vai voltar. As pessoas me perguntam, Marisol, como é que você lida com medo? Eu digo assim, olha, eu pensava, eu li certa vez que o medo é como se fosse um monstro de desenho animado ou um monstro de filmes, né? A sombra do monstro é sempre muito maior do que o monstro. O barulho que o monstro faz é sempre muito maior. Então, isso fica potencializado. É possível passar por isso. É possível superar o medo sem a nossa Bom, o assunto está muito bom. A gente vai ter que fechar esse bloco. No próximo bloco, a gente vai continuar falando de mudança, mas agora da mudança de comportamento das mulheres em relação ao assédio. Contribua com a gente, passa lá no Facebook, ao lado delas, dá sua opinião, manda sua pergunta pelo @ao lado delas no Twitter ou no Instagram, programa ao lado delas, que com certeza tudo que você trouxer pra gente, a gente vai aproveitar aqui, a gente vai discutir a respeito e trazer novas percepções. Essa é a nossa ideia sempre, não é? Vamos trazer percepções pessoais. Coisas novas, né? Fala, eu prometo. Então já a gente volta, gente, com mais um pouquinho sobre mudança agora em relação às mulheres. Até já. Até já. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Bacic. Toda quarta-feira na UTV eu apresento o programa Dicas da Rafinha. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que, em homenagem aos 14 anos da UTV, eles criaram o primeiro portal marketplace, que é o UTV Shop. O que é o UTV Shop? É uma grande oportunidade de você ser um empreendedor digital sem precisar gastar muito dinheiro. É só você entrar em utvshop.com.br, escolher o plano que você quer para montar a sua loja virtual e selecionar entre os mais de 1 milhão de produtos quais que você quer colocar na sua loja. Aí é só divulgar nas suas redes sociais e todo mundo que comprar ali pela sua lojinha, você ganha uma comissão em cima de cada produto. Então é uma grande oportunidade para você ganhar um dinheirinho extra, para você ser um empreendedor sem precisar correr muitos riscos. Por quê? Você não precisa se preocupar com o fornecedor, que já são grandes nomes do mercado, parceiros da UTV Shop. Você só vai selecionar o produto, colocar na sua lojinha e divulgar nas suas redes sociais. Não precisa se preocupar com entrega também, porque os fornecedores já fazem tudo isso para você. Então, não perca tempo. Entre lá no UTV Shop, crie sua lojinha online e já saia ganhando seu dinheiro. Eu já criei a minha. Inclusive, quem estiver assistindo esse vídeo e colocar lá no cupom de desconto na hora do pagamento Dicas da Rafinha, vai receber 100% de desconto, ou seja, não vai pagar nada para criar a sua loja. Então, não perca tempo, corre lá e monte sua lojinha. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade.
Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. A mulher está cada vez mais solidária, mais amiga das outras mulheres, mais esperta, está levando cada vez menos desaforo para casa. A mulher vem conquistando mais o seu espaço no mercado de trabalho e uma demonstração muito clara dessa mudança é o crescimento do número de campanhas anti-assédio. A mulher também não está mais lidando com isso como lidava antigamente. A Catarina Dória, de 17 anos, criou um aplicativo que a gente descobriu chamado Sai Pra Lá, onde nesse aplicativo as pessoas identificam os lugares onde é mais comum o assédio para que outras evitem passar por esses lugares, enfim. E também faz uma pressão na segurança pública em relação a essa insegurança que gera pra gente. Mas a pergunta que eu queria fazer para você, internauta, e para as meninas que estão aqui, mesmo com tanta mudança, a gente ficando cada vez mais atenta a tudo isso, por que ainda tem mulheres que não denunciam, que não apontam, que não contribuem com essas campanhas? Eu penso que é cultural. Muito disso é cultural. A gente vem de um passado, né, muito forte de submissão, de sujeição, de servidão. Isso é um fato. Se a gente parar para pensar que a mulher adquiriu o direito a voto há muito pouco tempo, considerando o tempo em que a gente existe enquanto humanidade, é cultural. A não denúncia é cultural. E mais do que isso, eu penso, não sei vocês, mas eu penso que também denunciar significa se expor. E se expor significa ficar à mercê do julgamento. Sim. Também com essa roupa que queria. Eu cansei de ouvir. Também rindo à toa desse jeito, andando desse jeito, o que esperava? É muito interessante, né? Hoje mesmo eu estava saindo da USP e eles estão cheios de cartazes dentro da universidade dizendo mini saia, elas podem usar. Então é uma campanha super a favor, né? E a Catarina Dória, eu conheço ela pessoalmente, né? Tive oportunidade aí de conviver ela dentro do grupo de Bandeirantes. E é incrível a história dela, porque na verdade ela passou por um assédio na rua, chegou em casa inconformada, com 17 anos de idade, e ela decidiu montar esse aplicativo onde ela utilizou o dinheiro que seria da viagem dela de formatura, né? E ela falou, não, eu quero pegar esse dinheiro e investir em algo que possa ajudar de certa forma outras mulheres que talvez passem pela mesma situação. Então, eu acho muito interessante de ver que realmente as campanhas estão crescendo nesse sentido. E isso é uma mudança, porque a gente está podendo falar mais sobre isso. Claro, ainda está engatinhando, né? Tem muita gente que talvez ainda não denuncie, mas a gente já vê uma mudança podendo ter uma voz aí em relação a isso. A gente abriu o programa falando de mudança, né? Do medo da mudança, a questão da mudança de carreira, tudo. E uma coisa que eu venho percebendo é que nas empresas, apesar do medo, muita gente já está tratando de maneira diferente o assédio, porque o maior medo é de perder o emprego, sim, de ser julgada, como você falou. Mas eu tenho percebido isso. Vocês têm percebido isso também? Assim, uma questão de as mulheres estarem mais atentas e se posicionando um pouco mais?
Sim, tem algumas empresas, inclusive, que você tem canais de acesso para fazer esse tipo de denúncia, onde a identidade da pessoa ela fica em sigilo até que se investigue e verifique aquilo que aconteceu. Em termos das empresas, eu particularmente tive isso quando eu era muito jovem, né, e o meu gestor na época tomou ação. Então, isso foi numa época ainda onde não se tinha a forma de você denunciar o assédio como uma coisa natural. Ou talvez fosse mais forte, né? Houve assédio, a culpa é da mulher. A culpa era da mulher. Houve assédio, a culpa era... o homem está no papel dele. Então, isso era muito difícil. Era muito difícil. Eu tive a facilidade porque eu tinha um gestor americano, então ele tinha uma outra visão, olhar, né? Lá é muito diferente. E ele ouviu o que tinha acontecido e foi verificar, e a pessoa foi devidamente chamada para se colocar a respeito, né? Mas hoje em dia, hoje em dia eu sei que tem, porque eu trabalhei numa área onde nós tínhamos esse canal onde as pessoas podiam fazer suas denúncias. O que eu achei muito legal do aplicativo também é que você pode apontar o tipo de assédio, porque a gente sempre pensa que assédio é aquela coisa, né? Muito explícita, fisiológica, física, né? E ela coloca lá as opções, tipo assovio, foi um assédio sonoro, foi verbal, foi visual, foi de toque, foi comportamental, né? Foi de comportamento. Exatamente. E hoje em dia também muitas empresas, grandes empresas, têm câmera para todo lado. E as pequenas empresas que não as têm ainda, queria até te ouvir, Verônica, nesse sentido, mas hoje a gente tem o celular, né? O celular grava. Sim. Porque normalmente a investida do assediador nunca é isolada. Ela vem uma vez, depois vem duas. Vem por vários canais. Exatamente. Então aí a mulher já mais empoderada, já sendo menos tolerante com estas coisas, já mais senhora do seu papel, ela já fica preparada e grava, ou em vídeo, ou em áudio, isso, ou pede, já conta para alguma amiga, a amiga já fica lá com o celular a postos. Claro, eu você acho tem que visto nisso, não, tem que fazer nesse sentido mesmo. Eu vejo hoje as pessoas se apoiando muito mais nesse sentido, e isso é bom, porque isso dá força. Às vezes a pessoa sozinha não sabe o que fazer, como fazer, com quem falar, né? E aí se questiona, né? Será que é coisa da minha cabeça? Não é, óbvio. Então tem que ter alguém junto. Agora sim, o grande convite, eu acho que também tá, né, na educação em casa. Eu acho que é começar a trabalhar de uma forma diferente com os meninos. Sim. Porque muitas vezes tem meninos que também crescem entendendo que é natural fazer isso, né, que não teria problema fazer isso. E eu acho que a gente tem que começar a olhar para isso, né, e já tratar desde criança, de falar, peraí, né, nós temos essa igualdade aí. Então, como vai ser tratado? Em relação às meninas, até que ponto elas aceitam que tipos de inserções dos meninos, né? Exatamente. Algumas tentativas, assim, eu acho que ensinar as meninas a colocar limite, hoje em dia é um desafio dos pais, que é diferente de antigamente, que tinha que ensinar a mulher a se submeter. Exatamente, exatamente. Acho que a minha geração ficou no meio termo. Eu me lembro claramente de uma... Eu não consigo imaginar você se submetendo. Mas te garanto, eu fui criada pra entender que o homem que sabe das coisas, ele sempre tem razão, eu preciso... Era assim, né? Ainda bem que eu E tem, sim, muitas vezes, mas a mulher também tem, né? E eu tive uma situação em família muito interessante, que a mãe disse para a filha, chegou em casa injuriada porque tinha sido assediada por um outro parente, e a mãe disse assim, fica quieta, não vamos arrumar confusão em família, aceita como um galanteio. Nossa, é difícil. Uau. Cultura, né? É cultura. Então hoje eu que tenho duas filhas moças, e o desafio é justamente esse, impor limites. Olha, ele pode... E a mãe, qual é o limite? O limite é aquele que você der. O meu limite é um, o seu pode ser outro. Então, o limite é algo muito pessoal. Né? O que você acha disso, Vânia? Eu acho que quando a gente olha o limite, principalmente dentro da empresa, quando você leva para o mundo corporativo, é até que ponto você vê que aquela colocação é um assédio ou não. Então, como é que você encara? É o seu limite. Então, para algumas pessoas,
pode ser uma coisa muito grave e para outras não. E aí também vai muito do que a gente está falando, da cultura. Isso que eu ia falar, é cultural. É cultural. Então, como é que eu fui criada, como é que isso aconteceu? Mas eu acho que tem então, sinais, né? A gente tem Por sinais. exemplo, você está falando isso, eu venho de uma criação à moda antiga. E uma das coisas que meu pai sempre colocava era exatamente isso. Preste muita atenção na forma como você fala com as pessoas para não dar abertura para piadinhas, para falar determinadas coisas. Então, mas sempre traz a responsabilidade pra gente. Sim, né? sempre traz, mas é cultural. É a forma como ele via, né? Mas aprender a falar, né? Aprender a se colocar. Acho que isso que é importante. Esse assunto dá um programa inteiro. Com certeza. Porque a mulherada tá mais mesmo. E agora chegou o momento da gente interagir com os nossos internautas. Eu recebi aqui algumas perguntas. Eu quero agradecer todos que estão no ar. Se eu for falar o nome de todo mundo, a gente vai ficar aqui até a próxima terça. Então, eu vou focar em quem mandou pergunta, tá bom, meninas? E aí, começa aqui com a Elisa de São Vicente. Ela pergunta o seguinte: como superar o medo das mudanças quando essas mudanças são obrigatórias? Eu entendi que esse obrigatórias é daquele tipo, quando você é demitido, quando você perde um ente querido por morte, acidente, alguma mudança que não tem o que fazer. Como lidar, né? Como superar esse medo? Talvez quando você ficar grávida de uma maneira inesperada, no meio de um curso, no meio de um projeto grande. Bom, na minha opinião, a primeira coisa que você tem que fazer diante de uma mudança inevitável, obrigatória, é aceitar. Igual no improviso, né? Aceita e vê o que faz com isso. Primeiro, olha, respira e aceita. E talvez nesse aceitar, existe um momento de luto, né? Às vezes até uma demissão, a perda de emprego, tem um momento. Sim. Agora, o quanto que eu vou estender isso, né? Então, acho que... quanto tempo isso vai durar na minha vida? Quanto que vai durar na minha vida. Mas, com certeza, o passo seguinte é aceitar, né? Aceitar, para que a gente possa começar a se abrir para algo novo, para algo diferente. Muito bom. E esse tempo é diferente para cada um. Então, Elisa, começa aceitando aí, que a gente tem que responder do Paulo agora. Mais perguntas aqui, eu linkei 4, tá? Paulo de Vitória, ele tá falando o seguinte: tenho me sentido muito desmotivado no trabalho. Será que isso é um sinal que eu devo mudar? O que você acha, Paulo? É aquele tipo de pergunta que a gente faz, mas a gente já sabe a resposta, né? Primeiro, eu acho que ele precisa perguntar para ele mesmo o que ele faz hoje, o que faz ele feliz, o que motiva ele levantar da cama todos os dias. Mas só o fato de estar desmotivado, para mim, já é um sinal. Se o que motiva ele não está dando a ele a felicidade, o que eu posso começar a fazer para eu encontrar a minha felicidade? Que caminhos eu posso procurar para que eu possa olhar para isso? Ou seja, buscar o autoconhecimento, buscar quem ele é, quais são as qualidades. Acho que uma boa alternativa, ou uma boa iniciativa, alternativa não, mas uma boa iniciativa para ele, talvez seja olhar em volta e dizer exatamente, e perceber, achei legal que você passou. Ela nunca quer aparecer. Hoje é o dia, ela apareceu. Não tem jeito. Ficou só o padrinho, tá? Da próxima. Vem cá, dá um oi pro pessoal agora. Bom, só para finalizar com o Paulo, talvez assim, você está desmotivado com o que você está fazendo? Quem você admira? Quem você gostaria de ser? Olha à sua volta, ainda que seja no seu universo real ou no universo imaginário, que seja um personagem de filme ou um personagem de quadrinhos, enfim, olha para essa pessoa que você admira. Você gostaria de ter a vida do fulano, ou eu gostaria de fazer o que a Beltrana faz. Olha para ela. E aí você percebe o que ela faz. E como é, e que talentos ela tem. Veja se você identifica algum. Começa por aí. Deixa eu só dar mais uma dica que eu acho que é legal pro Paulo. Olhar no teu histórico profissional quando foi um momento que você estava muito feliz e muito satisfeito. E tenta identificar quais eram os elementos que existiam lá e talvez qual é o elemento que esteja faltando hoje. Porque às vezes não é que está tudo errado. Sim. Às vezes é um elemento que está faltando e eu posso descobrir no lugar onde eu estou esse elemento. Legal. Se você quiser descobrir alguma coisa nova, Você você pode pode falar, colocar. pelo amor Você de pode fazer uma listinha e colocar assim. O que você gostava de fazer quando era criança? Também. O que te fazia feliz? Bom, qualquer coisa aí. Você não lembra, pergunta pra mãe. Se não lembra, a mãe sabe ou a de tudo. tia vai saber com certeza. Bom,
Débora de Santos, pessoal do Litoral, está aqui com a gente. Gente, muito obrigada por estar com a gente. Eu sou de Santos, me adoro. Quando a gente se sente acomodado no trabalho, mas sente falta de algo, não se sente realizado, será que é hora de mudar? Acho que tem um pouco a ver com o Paulo. Mas ela também fez uma outra pergunta junto. Como lutar contra o machismo no trabalho? Acho que a gente podia focar nessa, porque a do Paulo ajudou já a responder. Diga, Verônica, com você. Eu acho que assim, Verônica, é você. E é muito interessante isso, porque quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de líderes, me chamou muito a atenção que eu ia para a sala de aula e a maioria ainda eram homens. E isso para mim foi muito estranho, porque a gente lê tanto da igualdade, etc., mas ainda não é uma realidade. E eu trabalho em diferentes empresas, segmentos no Brasil inteiro. Então isso não é uma realidade. Então eu acho que tem dois caminhos. Tem um pedaço que é da própria organização, que é importante que a organização olhe para isso e comece a fazer realmente programas internos, coisas que possam melhorar essa situação. E a outra é dentro da própria empresa. Eu acho que as pessoas precisam realmente se colocar, porque tem muito machismo que acontece tem muito espaço, e a pessoa não fala, né? Ela dá esse espaço e não deveria ser dado. Então, acho que é realmente a gente se conectar com a nossa essência e colocar aí, né, a nossa opinião. Olha, a gente tem mais umas perguntas aqui, eu até sugiro, de repente, que a gente responda lá no Face, para as pessoas não ficarem sem resposta. Sim, claro. De repente, pode ser a gente vai ver com as diretoras do programa, né? Estão experimentando aqui. E vocês sabem que está aí hoje. A diretora está aqui hoje, verdade. E vieram vários comentários, pessoal, falando quem era aquela girafa que estava atrás da Marisol. No vídeo? No vídeo que a Marisol fez lá na casa dela, que a gente ficou brincando aqui dentro do armário dela, saiu do armário e tinha uma girafa lá. Apresenta pra gente fechar o programa. Muito bem. Quero apresentar para vocês a Chloe. A Chloe é uma girafa muito simpática e ela é minha companheira desde que eu fiz a transição de carreira. Aliás, logo depois eu fiz uma viagem para Nova York e acabei conhecendo a Chloe lá e trazendo a Chloe para cá. Por quê? Porque, na verdade, eu tinha acabado de ler um livro sobre comunicação não violenta. E como comunicação é um dos meus maiores talentos, ou pelo menos o que eu enxergo e que as pessoas que me conhecem também enxergavam em mim, eu achei que era uma forma de homenagear esse talento e de trazê-lo sempre para perto. Porque dentro dos conceitos da comunicação não violenta, e isso a Vânia vai falar melhor do que eu, a girafa é o símbolo da comunicação não violenta. A Vânia vai falar semana que vem. Hoje a Vânia não vai falar mais. Quem vai falar vão ser vocês, internautas, que estão com a gente até agora, através do nosso Facebook ao lado delas, o nosso Twitter, @ao lado delas, ou o Instagram, programa ao lado delas. Foi muito legal fechar o mês das mulheres com vocês falando sobre mudança e nos aguardem que a gente vai postar para vocês os temas do próximo programa e eu te espero terça-feira, 19 horas aqui na UTV, ao lado delas. Ok? Isso aí. Tchau, gente! Tchau, pessoal!